Olá, queridos alunos e membros do nosso canal no YouTube. Hoje a gente vai falar sobre a prova de segunda fase Direito Empresarial do TJ do Rio de Janeiro, prova de juiz do direito. Ela foi aplicada no dia 11 de julho de 2021 e nós tivemos duas questões de direito empresarial, uma de direito societário e uma segunda questão que foi de recuperação de empresas, a parte de falência, realização do ativo. Nós vamos fazer, então, aqui agora, a solução da questão de direito societário. Eu vou projetar para vocês, então, a questão no nosso slide e nós vamos aqui juntos chegar à resposta que parece ser a mais adequada. É uma questão bem interessante sobre direito societário, sociedade limitada, apuração de haveres, direito de retirada, questão que envolve, inclusive, a data base para apuração desses haveres. É uma questão que me parece bem interessante para um concurso público, para juiz de direito, uma questão que faz parte do cotidiano de um magistrado, vai julgar processos dessa natureza, então é importante que questões assim sejam cobradas em provas de concursos públicos. Bom, feita essa primeira observação, a gente tem aqui a questão número 1, que nós vamos fazer agora, que tem a seguinte redação. Determinada sociedade limitada, estabelecida por prazo indeterminado e constituída por 4 sócios. Um dos sócios se afastou da vida societária e, exercendo o seu direito de retirada no mesmo dia, ajuizou a ação para recebimento dos valores referentes às suas cotas. Transcorridos 24 meses, foi prolatada a sentença julgando procedente a demanda e determinando a dissolução parcial da sociedade e apuração de haveres. O sócio nada recebeu durante o tempo da ação judicial. Qual a data base da apuração de haveres? O balanço especial de apuração de haveres deve considerar a mutação patrimonial gerada no período da ação judicial? Bom, como vocês podem perceber, a questão ela se concentra, então, em 2 pontos principais. A data da apuração de haveres, a data base, e a própria metodologia. Se dentro desse critério de apuração de haveres deve-se considerar o período, portanto, em que transcorreu essa ação de dissolução parcial. Bom, eu vou fazer algumas considerações aqui para que a gente tenha, portanto, por trás da solução da questão, né, a solução dos pontos principais, mas que a gente tenha informações que me parecem relevantes sobre os temas que envolvem o enunciado dessa questão. Então, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que se trata de uma sociedade limitada, e esta sociedade limitada ela foi constituída por prazo indeterminado. Vamos aqui considerar também que ele narra que foi ajuizada ação para recebimento dos valores referentes às cotas, que é a ação de dissolução parcial com a pretensão de recebimento dos haveres. Bom, aqui a gente tem algumas informações que são importantes, que a gente construa na nossa resposta. Por quê? Ele não fala de notificação, porque a gente está falando ali de sociedade com prazo indeterminado, então a questão do artigo 1029 a gente vai ver logo em seguida, então ele não fala de notificação, esse é um ponto que vocês devem considerar. A gente tem uma ação que foi proposta para recebimento dos valores. Então, como ele fala em ação com esse objetivo, a ação de solução parcial aqui, ao que tudo indica, tem por objetivo a apuração de haveres tão somente, o que dá a entender que existe um consenso
da saída do sócio. Bom, mas isso a gente tem que explicar na hora da questão, a gente não pode deixar nenhuma ponta solta aqui na nossa resposta, né? A gente tem que demonstrar ao nosso examinador que a gente conhece e que a gente trabalha com algumas possibilidades, né? Demonstrar todo o nosso conhecimento. Bom, então a gente tem esses detalhes da questão e, claro, no final a gente tem que indicar qual é a data base da apuração de haveres e com relação à possibilidade da gente levar em consideração essa mutação patrimonial durante o transcurso da ação judicial. Então, começando com essas questões, com esses pontos, vamos aqui inicialmente lembrar, e isso é importante você dizer, que a jurisprudência do STJ é pacífica. A gente pode concordar ou não, mas a jurisprudência do STJ, para fins de concurso público, para fins de resolução de questões da magistratura do Rio de Janeiro, é muito importante essa percepção do STJ sobre esse tema, e é pacífica, portanto, a orientação do STJ no sentido de que que o sócio tem um direito potestativo, o sócio de uma sociedade limitada, ele tem um direito potestativo de exercer um direito de retirada. Então, isso é um direito potestativo do sócio. Inclusive, recentemente, o STJ, no informativo 688, disse que esse direito potestativo de saída, inclusive imotivada do sócio de uma sociedade limitada, acontece mesmo quando ela é regida supletivamente pelas regras da SA. A gente sabe que há uma divergência, inclusive na doutrina, sobre esta possibilidade, porém, no STJ há esse precedente, informativo 688, dizendo que mesmo que a sociedade limitada seja regida supletivamente pelas regras da SA, o sócio de uma sociedade limitada tem o direito potestativo de exercer essa postulação de se retirar da sociedade, inclusive de maneira imotivada. Bastaria, portanto, se for uma sociedade com prazo indeterminado, portanto, notificar a sociedade com prazo de 60 dias. Então, como diz o artigo 1029, se ela tiver prazo indeterminado, mediante uma notificação aos demais sócios com antecedência mínima de 60 dias. Durante esse período de 60 dias, ele permanece vinculado à sociedade, isso é importante. Ele permanece com o status de sócio durante esses 60 dias. Então, isso vai ser importante para a fixação da data base. Bom, então, se a questão fala em sociedade limitada com prazo indeterminado, eu vou prestar atenção apenas no artigo 1029, essa primeira parte, que fala da notificação. Agora vejam, nós temos no Código de Processo Civil o artigo 599, que diz o seguinte: o artigo 599 do CPC, ele estabelece quais são as causas de pedir numa ação de dissolução parcial. Então, nós temos ali o inciso primeiro, a resolução da sociedade empresária contratual simples em relação ao sócio falecido, excluído o que exerceu o direito de retirada ou recesso. 2, a apuração dos haveres do sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso, ou somente a resolução ou a apuração de haveres. Então, ali, pelo que indica o enunciado, há uma pretensão apenas exclusivamente para o recebimento de apuração de haveres, né? De todo modo, ainda que assim não fosse, ele poderia conjugar a pretensão do exercício do direito de retirada, poderia acumular com a pretensão também de pagamento dos seus haveres. A questão fala que houve a propositura de ação, não houve notificação, pelo menos a questão não fala. Bom, vejam que a apuração de haveres é um conjunto de atos que são necessários para que a gente possa identificar, calcular o valor devido ao sócio que se retira ou que exerce um direito de retirada ou que é excluído, enfim,
ele vai ter direito ao pagamento dos seus haveres, pelo valor que ele investiu na sociedade. Agora, o artigo 604 diz que para a apuração de haveres, então, no momento que nós chegarmos à fase de apuração de haveres, o juiz ele tem que fixar, então, a data da resolução da sociedade e ele vai definir o critério de apuração dos haveres à vista do disposto no contrato social. Então, quando o juiz ele profere a sentença, julgando a ação de solução parcial, ele tem que, então, fixar, como diz o 604, a data da resolução da sociedade, que é essa data base, cobrada no enunciado, e definir a metodologia do cálculo de apuração de haveres. O 605 do CPC, por sua vez, estabelece qual seria essa data base, essa data de resolução. Olha, aqui não estão contempladas todas as hipóteses que poderiam ser ali adotadas como data base. O que nos leva a dizer aos senhores que esse artigo 605 ele constitui um rol meramente exemplificativo. Pode ser que o cenário de um caso concreto não esteja evidenciado nessas hipóteses do 605. Então, pode ser, por exemplo, que tenha ocorrido uma separação de fato, uma dissolução do vínculo conjugal, envolvendo, então, pessoas que tinham um vínculo conjugal. Um deles, por exemplo, participava de uma sociedade ou de uma EIRELI, e essa pessoa, que é o outro cônjuge, que não tinha essa participação, ele tem, à luz do 600, parágrafo único, a possibilidade de também promover essa ação de dissolução parcial para recebimento dos seus haveres. Então, com isso, a gente já tem aqui uma situação que pode ser afastada do cenário tradicional do 605. Então, a data base é uma questão que, inicialmente, a gente olha para o 605. Numa sociedade com prazo indeterminado e de forma imotivada, a gente teria o inciso 2º para informar o nosso examinador. Então, inicialmente, essa seria, né, a fundamentação, 605, inciso 2º. Na retirada imotivada, o 60º dia seguinte ao do recebimento pela sociedade da notificação do sócio retirante. Nada se falou sobre isso na questão, mas eu diria, né, que seria recomendável ter essa informação para o examinador. Olha, apesar de não ter sido mencionada a notificação, é importante considerar que, à luz do artigo 605, inciso 2º, neste caso, se houve uma notificação, seria, portanto, do 60º dia. Portanto, que nós teríamos aí a saída do sócio. Então, seria importante estabelecer esse conhecimento, dizer ao examinador que você tem esse conhecimento. A questão não fala da notificação, fala da ação proposta. E essa é uma situação que a gente não encontra no 605, quando ele entra direto com a ação, quando ele não notifica. E aí é a jurisprudência, como a gente vai ver logo em seguida, que vai, portanto, nos dar essa orientação. Então, nós temos ali diversas hipóteses, né? Mas nenhuma delas se adequa ao cenário proposto pela questão. Literalmente o que está escrito, né? Que é exatamente uma ação judicial proposta por um sócio, sem que tenha ali um motivo, uma justa causa, numa sociedade com prazo indeterminado, quando nem seria necessária a ação, mas ele propôs a ação. Então, uma ação de dissolução parcial. Então, a gente vai ver logo em seguida como é que a jurisprudência trata dessa hipótese. Bom, saindo um pouco dessa questão da data base, quanto à metodologia, embora a gente não vá aqui enfrentar, a gente faz isso em sala de aula, a gente só vai lembrar que existem normalmente, tratado pela doutrina especializada, essas 3 espécies de balanços que são utilizados como critérios para a metodologia de apuração de haveres. Então, o balanço patrimonial ordinário, o balanço patrimonial especial e o balanço patrimonial de determinação.
Lá no artigo 606 do Código de Processo Civil, a gente tem menção ao balanço de determinação, que leva em consideração, inclusive, os intangíveis, a preço de saída e também o passivo, né? Inclusive também o contingente. E no artigo 1031, a gente tem o balanço especialmente levantado. Então, segundo o STJ, há uma conjugação dos dois dispositivos, o 1031 e o 606, eles se harmonizam. Então, para o STJ, normalmente o que se fala é um balanço especial que vai ser levantado à luz do artigo 1031 e do 606, em que nós vamos levar em consideração, sempre que possível, a máxima extensão possível de como ocorreria uma dissolução total. Mas, segundo decisão recente do STJ, sem levar em consideração, por exemplo, vencida a ministra Nancy Andrighi, o fluxo de caixa descontado, porque essa é uma metodologia um pouco mais complexa que normalmente está ligada à reorganização societária. De todo modo, aqui a gente deveria lembrar ao nosso examinador que a metodologia ela deve ser fixada pelo juiz e normalmente é o balanço especial do artigo 1031, à luz também, como você deveria citar também o 606, para se chegar a esse cálculo do valor devido a ele. Perfeito? Agora, esse cálculo que será devido, que a gente vai chegar a um valor, a data base é determinante, porque a data base é o momento em que você vai fazer o recorte. Até que momento ele tem direito a receber os haveres? Ele tem direito a receber os haveres até que momento? Até o momento em que ele permanece como sócio. Enquanto ele mantém o status de sócio, ele tem o direito a receber os haveres. Essa é a questão. Esse é o ponto. Até o momento em que é fixada a data base. E aí depois a gente vai ver a questão de correção monetária, a questão dos juros de mora. Os juros de mora está ligado ao 1031, parágrafo 2º, que fala que tem que ser pago em até 90 dias se não houver outra fixação no contrato, né? Outra regulamentação no contrato. E o juiz, normalmente, como diz o CPC, como diz o Código Civil, o juiz tem que seguir o critério do contrato. Essa é a regra, né? Então, a ideia do legislador civilista e do legislador processual foi exatamente que o juiz siga o que está no contrato, né? E o STJ tem referendado essa ideia. Bom, agora vamos aqui a algumas decisões que eu separei para vocês. A primeira delas, o TJ de São Paulo. Nessa primeira apelação civil, que é de 24 de junho de 2021, olha que interessante aqui, olha. Ausente a notificação prévia da ré, deve ser fixada como data base de retirada da autora a data da citação da ré, levando em consideração o 1029 do Código Civil, o 240 caput do CPC e o 605.2 do CPC. Então, é interessante porque nesse precedente nós temos uma sociedade limitada com prazo indeterminado e não foi feita a notificação, exatamente como a questão narra. E a data base, então, seria, nesse precedente, a data da citação da ré. É até ali que ele mantém o status de sócio e, portanto, até ali ele tem o direito de receber a apuração de haveres. Dali para frente, não. Ainda que a ação continue tramitando como narrou o cenário do enunciado. Outra decisão do STJ, que a gente pode acompanhar também nessa apelação civil, também uma sociedade limitada, data da resolução da sociedade. Aqui a gente tem aqui também a retirada imotivada do artigo 1029, inciso 1º. Aí é fácil, quando eu tenho uma notificação, tudo fica mais fácil. A notificação, então, a gente tem ali o 60º dia seguinte ao recebimento pela sociedade da notificação do sócio retirante. Tá? Então, aqui a gente tem marcado, portanto, de maneira bem tranquila, tá?
esse cenário. Se tivesse narrado a notificação, 605.2 não deixa nenhuma margem para dúvida. Tá? Por isso que eu falei, importante citar esse conhecimento. Outra decisão, essa decisão é interessante porque fala de um cenário que não tem aplicação no 605, não encontra correspondência no 605, dentro daquela ideia de que o 605 CPC constitui um rol, portanto, exemplificativo. Então, aqui a gente tem, por exemplo, olha, separação de fato. Olha, a empresa foi constituída na constância do casamento, separação de fato que se deu em 2/5/2014, data a ser considerada como a data da resolução, a data base. A autora que faz jus à apuração de haveres com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução. O 1031 fala isso. Então, ele tem direito à apuração de haveres até a data da resolução, quando perde o status de sócio. Essa é a ideia. Então, aqui, por exemplo, data da separação de fato. Então, inclusive, aqui fala da questão da correção monetária também. Correção monetária é recomposição de valor da moeda, né? E deve retratar o montante devido na data base fixada para apuração de haveres, como diz o artigo 608, parágrafo único do CPC. Quanto aos juros de mora, somente são devidos após liquidados haveres e intimada a empresa não efetuar o pagamento do montante devido, né? A mora ex ré. Então, o 1031, parágrafo 2º que eu mencionei para vocês. Então, aí é a questão do juros de mora, depois que a mora estiver constituída, ou seja, a ré foi intimada para fazer o pagamento, e aí deixa passar os 90 dias do 1031, parágrafo 2º. Agora, uma outra decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Aqui nós temos uma decisão da desembargadora Jaqueline Lima Montenegro, decisão que nós temos aqui envolvendo a 27ª Câmara Civil do TJ do Rio de Janeiro. Então, nós temos aqui o item 3, data base para apuração de haveres, que deve ser aqui, corresponde à retirada de fato do sócio da empresa. Então, aqui um trecho que ela destacou no seu voto. Por fim, quanto à data base para apuração de haveres, com razão os apelantes, devendo ser fixada a data em que o réu foi afastado definitivamente da empresa, o que se verificou por ocasião da determinação judicial, cuja intimação se deu em 7 de dezembro de 2017, a partir da qual houve a resolução de fato da sociedade. Então, interessante que aqui levou-se em consideração a data do afastamento daquele sócio da sociedade limitada. É uma decisão, inclusive, judicial. Também a gente não encontra esse contexto no artigo 605 do CPC. E nós temos aqui outra decisão da 6ª Câmara Civil, desembargadora Tereza de Andrade, uma decisão também interessante, né? Então, vai dizer, olha, para que não haja enriquecimento indevido a qualquer das partes, a apuração deve ter por base para avaliação a situação patrimonial da data da retirada nos moldes no 1031. Estou em controvérsia que, quando da propositura da ação, a sócia excluída de fato não mais participava das atividades da sociedade, devendo ser esta a data base para apuração do respectivo valor da cota do sócio excluído. Então, ela tem aqui a data base, portanto, momento em que foi proposta a ação. Quando da propositura da ação, a sócia excluída de fato não participava das atividades, devendo ser esta a data base. Então, aqui, a data da propositura da ação. E percebam, aqui a gente tem uma correspondência também com o enunciado da questão, já que ele narra que houve uma notificação com prazo, portanto, aliás, perdão, que não houve notificação, ele não fala nada de notificação, que houve, na verdade, uma ação proposta. Então, naquele momento que a ação foi proposta, sem dúvida alguma, já havia ali, portanto, o afastamento dele da sociedade. Ele até fala isso, né, que o sócio já tinha se afastado, mas aí essa decisão fala que é o momento que você tem, portanto, da propositura da ação. A gente viu, então, citação, decisão do TJ de São Paulo, a gente viu aqui o TJ do Rio de Janeiro,
outros momentos em que há uma decisão judicial determinando o afastamento. A gente viu aqui agora a data da propositura da ação. Então, é uma questão que o examinador provavelmente ele vai ter que abrir a resposta dele, né, o gabarito dele, porque a gente tem várias possibilidades aqui de acordo com a jurisprudência. E no âmbito do STJ, nós temos aqui o RESP 1.735.360 de Minas Gerais, ministra Nancy Andrighi. Então, nós temos aqui o contrato fica resolvido em relação ao sócio retirante após o transcurso de tal lapso temporal. Qual o lapso temporal aqui? Aquele da notificação prévia com prazo mínimo de 60 dias, ou seja, o que está escrito no 605.2, né? Devendo a data base para apuração dos haveres levar em conta seu termo final. Então, terminou, ali é o final, né? 60 dias, ele continua como sócio, tem interesse, inclusive, na apuração de haveres até o 60º dia. O RESP 1.403.347 Minas Gerais, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. No caso concreto, em virtude de envio de notificação, realizando o direito de retirada, termo final para apuração de haveres é no mínimo 60º dia contado do recebimento da notificação judicial, quando tem a notificação extrajudicial. E agora, e quando não tem? Aí a gente tem um precedente do STJ também que eu separei para vocês, que é o RESP 1.371.843, São Paulo, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que diz o seguinte: a data base para apuração dos haveres coincide com o momento em que o sócio manifestar vontade de se retirar da sociedade limitada estabelecida por prazo indeterminado, que é exatamente o contexto da questão. E aqui diz, dentro do voto dele, ele diz, olha, assim, correto o entendimento adotado pelo Tribunal de Origem de que a apuração de haveres deve ter como marco inicial a data do ajuizamento da presente ação de dissolução, haja vista a demonstração inequívoca da inexistência de affect societatis. Então, me parece que essa decisão se enquadra perfeitamente à decisão, ao enunciado que foi proposto. Então, meus amigos, nós temos aqui, né, uma questão bem interessante, excelente questão de segunda fase, faz parte do dia a dia, uma questão polêmica, o que é natural numa prova de segunda fase, mas o que eu digo sempre aos meus alunos, demonstrar o conhecimento, você pode não fechar a questão, mas você vai fazendo os pontos que são necessários para que na soma você consiga ultrapassar a barreira fixada para que você vá para a próxima fase. Então, uma estrutura de resposta correta, demonstrando o que é apuração de haveres, demonstrando seu conhecimento sobre a database, né? Ainda que você não chegue a exatamente o que o examinador pretendeu, você demonstra a ele que você tem conhecimento sobre esse tema, e com essas perspectivas que nós apresentamos para vocês. Então, meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, então não deixa de dar o like aí, né? De se inscrever no nosso canal. Outros vídeos serão feitos para que vocês tenham mais acesso às questões de direito empresarial, que, como eu sempre digo aos meus alunos, é o direito empresarial que te ajuda a ser aprovado nos concursos das carreiras jurídicas. Então, grande abraço, bons estudos a todos.